Pois bem, vamos dar continuidade aqui, então. Que pintura que é essa? Vocês vão falar um pouquinho. Supor que eu não conheço, eu não sei do que se trata. Aí eu vejo essa pintura aqui, que pintura é essa? Quem vai nos ajudar? Vocês não conheciam essa pintura? Sim, claro, né? Óbvio, graças a Deus, né? Tá. Onde que ela tá? Vamos começar por aí, vai, igual a gente faz com as crianças, né? Onde é que ela tá, essa pintura, né? Onde que tá essa pintura aí? Capela Sistina, no teto, né? Por quê? Porque Michelangelo, que foi quem foi contratado para fazer essa pintura, e ele foi contratado a preço de ouro, e foi quase que meio que obrigado a fazer essa pintura, porque ele não gostava de pintar, imagina. Michelangelo não gostava de pintar, ele gostava de fazer esculturas, era o que ele mais gostava de fazer. Pintar não era a atribuição que ele mais gostava, mas ele fez isso aí, né? Então, ele pinta no teto da Capela Sistina a história do mundo. É isso que ele pinta lá. Esse daqui é um fragmento de uma pintura imensa, de um afresco, ou seja, dessa pintura que ele faz em todo o teto, com a maioria dos temas mais importantes do catolicismo. Então, ele fala sobre a criação de Adão, a criação de Eva, fala sobre o dilúvio, ele fala sobre Abraão. Todas as pinturas estão transmitindo uma mensagem, no fim das contas, né? Uma mensagem do que a Igreja Católica acreditava. Ou pelo menos era isso que as pessoas que naquela época pediram para que ele fizesse acontecesse. Por que eu estou falando isso? Né? Porque é intrigante, eu gosto dessas intrigas. Né? Esses renascentistas, eles eram muito sagazes, muito inteligentes, muito. Então Michelangelo, que era um renascentista, ele é contratado para pintar o teto da Capela Sistina e ele pinta a criação do homem. Lembra o que nós estamos falando a respeito do homem? Vocês lembram? Né? A gente está falando a respeito do homem e tudo mais. E ele pinta a criação do homem e ele faz essa criação aí. Vamos tentar analisar leigamente essa imagem? Leigamente, porque eu também não tenho formação nenhuma em arte, tá? Mas vamos tentar analisar aqui. Você consegue diferenciar quem é Deus e quem é o homem aqui? Facilmente, a gente consegue saber quem é Deus e quem é o homem, né? Pelo menos à primeira vista, né? A gente consegue saber quem é Deus e quem é o homem. Então, aqui nós temos Deus que vem... Não, que ele vem, eu já estou interpretando a pintura, né? Porque, teoricamente, Deus cria o homem do barro e sopra sobre ele a vida. Mas não tem barro aqui, né? Não tem Deus mexendo com barro, não tem Deus soprando nada, né? Não, não tem. Mas é isso que está escrito lá, não é? No Gênesis. Beleza, pois bem. Aqui nós temos Deus representado com os anjos, uma mulher que provavelmente é Eva, que será criada, tá? Então, lembra da história do Platão, o mundo das ideias, que depois dá forma na realidade? Então, o mundo já existe e depois ele é dado forma na realidade, né? Pois bem, para Deus o mundo já existe, mas ele vai trazer a criação. Então, Eva, para Deus já existe, mas ela ainda será criada na criação, para o homem. Pois bem, Deus, os anjos, Eva e o homem. Se você fosse dizer para mim, qual dos dois está parado e qual dos dois está se movimentando? Se você pudesse olhar essa imagem e pensar em movimento, quem está indo ao encontro de quem? Você consegue perceber isso? Aqui assim, ó, principalmente nas jogadas aqui, ó. E você consegue perceber que é Deus que está se esticando e o homem está o quê? Plácido. Está parado. Meus irmãos, isso é interpretação simples de pintura. Você acha que Michelangelo estava pensando que quando Deus criou o homem, ele foi ao encontro do homem? Quem nessa pintura aí estaria numa posição de autoridade? Quem está parado, esperando,
ou quem está indo ao encontro? Quem está parado. Não é assim que a gente interpreta as coisas? Quem está parado está esperando alguém vir ao encontro. Normalmente essa é uma linguagem de favor, né? Você precisa ir ao encontro de alguém mais poderoso do que você, para pedir clemência, alguma coisa nesse sentido. Pois bem, Deus está indo ao encontro do homem que está plácido, parado, relaxado, enquanto alguém, esses detalhes são importantíssimos, irmãos, enquanto alguém está tentando alcançá-lo. Você consegue perceber isso na pintura? Isso é de propósito, irmão. A mão do homem está relaxada. A mão de Deus está tentando alcançá-lo. Ele tá indo ao encontro, ele está querendo encontrar. Mas quem está na posição de autoridade, esperando ser encontrado, é o homem. E mais interessante aí nisso, alguns estudiosos vão dizer, né? O que você acha que parece essa abóboda aqui? Meio coração, um cérebro. Lembre-se que uma das questões na Idade Média é que você não podia exumar corpos, né? Os corpos não poderiam ser exumados. E uma das questões que os renascentistas fazem é começar a estudar o corpo humano na sua maior força. Tanto que Leonardo da Vinci, né, é um dos grandes estudiosos da anatomia. Leonardo da Vinci, ele é renascentista. Eu, se fosse chutar, chutaria também que é um cérebro. Há um Deus razão que está em ou indo ao encontro de uma autoridade que se chama homem. E ele faz isso dentro de uma igreja. E ninguém percebe. Aí quando termina, nossa, que lindo Michelangelo. Eu sei. Ficou lindo, né? Agora me dá ouro. Eu sei, ficou lindo. Muito, muito. Porque ele não queria pintar. E ele foi convencido, né? Está dentro de uma igreja, irmão. Para mim isso daqui é assim espetacular em todos os sentidos. A pintura é espetacular. Quer dizer, eles tinham uma capacidade absurda para a pintura, porque ele não gostava de pintar, Michelangelo, né? É dentro de um local que representa tudo que eles querem destruir, e ele literalmente fala: vocês estão vendo que o homem é a autoridade sobre o mundo e um novo Deus está indo ao seu encontro. Não é o homem que está indo ao encontro de Deus mais. É Deus a razão que está vindo até nós agora. Mas nós estamos aqui, ó. Nós estamos no cenário da criação com a posição de autoridade. É isso que nós estamos. Isso daqui representa o humanismo renascentista com muita propriedade. O homem como meio, como início e como fim de todas as coisas. Dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. Teologia da Reforma Protestante. É importante observar o contexto desse momento tão peculiar na história. No entanto, a Reforma Protestante foi principalmente um movimento religioso. Os embates envolviam as doutrinas que a Iccar professava e o faz até hoje, sendo denunciados como desvios grosseiros da palavra de Deus, maculando o evangelho da graça. No fim, irmãos, a luta da Reforma Protestante, como eu estou dizendo, é religiosa, teológica. Ela entende que
infelizmente, os cânones da Igreja Católica Apostólica Romana ferem a palavra de Deus, ferem as verdades essenciais do Evangelho. A instituição e a autoridade papal, o purgatório, as indulgências, o confessionário, a perpétua virgindade e impecabilidade de Maria, os sacramentos e a missa foram temas de grande atenção e combate. Você pode perceber que as confissões reformadas que surgem, elas não surgem discutindo, por exemplo, o ser de Deus. Se você puder observar, faça essa observância. Desde Calcedônia, 581, que foi um concílio ecumênico, houve uma formulação sobre o ser de Deus que é mantido em todas as confissões reformadas sem acréscimo algum. Deus é perfeito, imutável, soberano, infinitamente bom, perfeito em seus atributos, invisível. Toda aquela formulação, ela tinha sido feita 1000 anos antes. Mas por que os reformados não mexeram nela? Porque a Igreja Católica não mexeu com ela. Talvez na prática, mas na teologia não. Agora, quais foram os grandes embates dos reformados? Foram os temas em que eles haviam se desviado grosseiramente da palavra de Deus. Então, a instituição e a autoridade papal, o que é a igreja? Quem é realmente o representante de Cristo? Será que o Papa é o representante de Cristo? Será que o vicário? Purgatório. Onde tem purgatório nas Escrituras? Não tem. As indulgências, principalmente. Como se conquista, como se recebe a salvação? Confessionário, perpétua virgindade, impecável. Todos esses temas foram temas que depois, quando você olha nas confissões reformadas, são muito tratados. Porque eram temas de problemas que haviam no catolicismo romano. Assim, os reformadores marcam uma transição da relação entre submissão e autoridade na religiosidade do povo, da Igreja Católica Romana e todo o seu sistema para as Escrituras. No fim das contas, irmãos, o que os reformados quiseram fazer era transferir a autoridade, era mostrar que tudo aquilo que a Igreja Católica Apostólica Romana tentava representar com as suas instituições, tinha, na verdade, como autoridade final a palavra. Eles haviam usurpado a autoridade da Escritura, e agora os reformadores dizem assim, mas nem sempre foi assim. Porque lembre-se, os reformadores são aqueles que têm formações humanistas. Tanto os reformadores de primeira geração, quanto os de segunda geração, como João Calvino, que é um reformador de segunda geração. Ele tem uma formação completamente humanista. Ele lê Cícero, Homero, ele lê Platão, ele lê todos os Virgílio, todos os grandes autores históricos, ele lê todos. Ele tem intimidade com a filosofia, tranquilo, porque essa era uma formação humanista. Calvino era um humanista nesse sentido. Recebeu toda essa formação. E aí então, no plano teológico e religioso, eles disseram assim, nós trocamos as autoridades. A autoridade deixou de ser a Escritura como autoridade suprema sobre a igreja, para que a igreja se tornasse a autoridade suprema sobre a Escritura. Essa inversão causou grande parte dos problemas que a Igreja Católica Apostólica Romana estava padecendo. Porque houve uma inversão de autoridade. A autoridade estava na instituição e nas pessoas que a compunham, ao invés de estar nas Escrituras em última instância, em último lugar. Com a palavra de Deus sendo traduzida e disseminada, o livre exame ajudou a derrubar o monopólio que a Igreja Romana detinha sobre a interpretação das Escrituras. E eu coloquei de propósito livre exame, não livre interpretação. Porque uma das acusações que são feitas contra os protestantes é que eles distribuíram a Bíblia e deixaram todo mundo interpretar do jeito que queria. Aí virou uma bagunça, ó, que a gente está hoje aí, tá vendo? Só que a Reforma Protestante nunca promulgou livre interpretação. A Reforma Protestante promulgou livre exame. Todos precisam ter contato com a Escritura, mas ela tem um meio adequado de ser interpretada.
Então não é livre exame, não é livre interpretação. Se um dia você for, como protestante, acusado disso, você vai poder dizer, não, a gente não crê que há uma livre interpretação da Escritura. A gente crê que há um livre exame, que todos têm o direito de apoderar-se da palavra de Deus, de ter nas suas línguas as traduções da Escritura, porque ela é o poder de Deus para a salvação, ponto. Mas não é livre interpretação. Você não pode interpretar do jeito que você quiser. Você tem que examinar, você tem que ter liberdade para examinar. Você não pode ter liberdade para interpretar da maneira como você acha melhor. Mas o Concílio de Trento, que é um movimento contra a reforma, né? O Concílio de Trento foi decretado que todos os que discordassem da interpretação da igreja em qualquer assunto deveriam ser punidos pelas faltas estabelecidas na lei da igreja. Lembra? Ecclesia Docens. Quem discorda da Ecclesia Docens, discorda da maior autoridade sobre a vida do povo. Então, se você discorda da minha interpretação, você tem que sofrer uma pena por isso. Porque a minha interpretação é tão autoritativa quanto a Escritura. Por isso que a gente diz que na Igreja Católica Apostólica Romana, a tradição tem tanto ou mais autoridade que a palavra de Deus. Mas no fim das contas, o que nós estamos querendo dizer é que o clero detém o poder da interpretação. É isso. E quem discordar desses cânones em algumas questões que às vezes nem são tão essenciais assim, está discordando de uma interpretação inspirada. De uma interpretação que tem tanta autoridade quanto a Escritura. E aí vem os reformadores e dizem, não, nossa interpretação da Escritura está sujeita a erros, e sujeita a erros, ela não pode ser considerada com a mesma autoridade com a Escritura. Por isso que lá no ponto 1 da Confissão de Westminster, você vai perceber que a regra infalível de interpretação é o Espírito falando na Escritura. Olha que coisa bela. Que Westminster, que está bem depois daqui, 100 anos pelo menos, ele determina a regra infalível de interpretação é o Espírito falando na Escritura. Porque homens e instituições não detêm regras infalíveis de interpretação. É só o Espírito que concede uma maneira mais adequada de interpretar o texto bíblico. Legal, né? Próximo. O método hermenêutico histórico-gramatical foi consagrado entre os reformadores e pós-reformadores, porque procurava compreender as Escrituras como literatura divino-humana, respeitando o texto e aquilo que Deus tensionava, através do escritor, revelar ao homem. Então, como eu estou dizendo, a interpretação da Escritura é tão importante quanto a autoridade da Escritura. Mas nós entendemos que a interpretação é um produto humano. A teologia é um produto humano. Deus não nos dá um manual de teologia, Ele nos deu a Bíblia. Quem é responsável por produzir teologia é o homem. E ele pode fazer isso com maior ou menor fidelidade, intencionalmente ou sem intenção que isso aconteça. Mas, no fundo, existe um método adequado para cada gênero literário da Escritura. Por quê? Porque a Escritura é um produto divino humano. Ela é soprada por Deus, mas ela também está circunscrita a um período histórico. Ela está circunscrita a uma região. Ela está circunscrita a um tipo específico de literatura. Então você não interpreta uma epístola da mesma forma que você interpreta um salmo. Eles têm métodos diferentes de interpretação, porque um é poesia hebraica e o outro é uma carta, uma epístola que foi escrita em grego. São muito diferentes. Mas é tudo palavra de Deus. E tudo precisa ser interpretado da maneira correta, da maneira em que se deve interpretar. As epístolas escritas não são diferentes das epístolas que foram escritas no primeiro século, nesse sentido. Como literatura humana, nenhuma diferença. Você tem a mesma estrutura. Os salmos, por exemplo, havia salmos em outras religiões pagãs, na época em que Davi estava fazendo salmos, por exemplo. Há, por exemplo,
relatos da criação do mundo em outros lugares, mas uma estrutura muito parecida com aquela que está no Gênesis, mas utilizando outros deuses, utilizando outros personagens. O que isso significa? Para mim, isso só prova que a Bíblia é verdadeira. Só isso. Ela não foi Deus escrevendo e trazendo para Moisés assim, ó, agora entrega para o povo aí. Não. É Moisés escrevendo. É Davi escrevendo. E Davi tem uma bagagem, ele tem um contexto, ele tem um estilo que é dele, mas que depois é colocado no cânon como literatura inspirada por Deus. Mas quando Davi escreveu, ele escreveu daquilo que estava no seu coração e da circunstância que ele estava passando. Entende? Então, a gente não pode se perder na questão da inspiração da Escritura. Esse posicionamento assume o que a palavra de Deus diz de si mesma e coloca em nossos ombros a responsabilidade de meditar e compreender o que foi revelado. O lema de Calvino, posteriormente herdado pelos reformados, é orare et labutare. Trabalho, oração e trabalho. Ou seja, como que eu interpreto a Escritura? Oração e trabalho. É básico. Porque você precisa da iluminação do Espírito para interpretar a Escritura, mas você precisa se debruçar sobre o texto, que é uma literatura como qualquer outra literatura, que carece que você conheça. Então, esse lema os reformados levaram muito a sério, tanto que eles foram os que mais estudaram grego, hebraico, latim. Os reformados foram os que mais estudaram essas línguas. Por quê? Porque eles sabiam que a língua que foi revelada à Escritura era importante conhecer. É por isso que hoje a gente vai para o seminário e também estuda hebraico, estuda grego, estuda um pouco de latim. Porque depois a teologia foi sendo escrita nessas línguas, não só a Escritura, mas a própria teologia. Então, você tem que conhecer para poder entender cada vez melhor debaixo da iluminação do Espírito. A dependência do Espírito, tá? Através dos anos, a teologia reformada deixou de herança os seguintes distintivos: a autoridade das Escrituras, soberania de Deus sobre tudo, salvação pela graça através da fé, teologia da aliança como estrutura arquitetônica, Cristo Jesus, pessoa e obra, como ponto central da criação e a glória de Deus como propósito final da realidade. Se a gente pudesse resumir a teologia da reforma protestante, é essa. Então, a autoridade das Escrituras. A palavra de Deus é a autoridade suprema da igreja. Todos precisamos estar abaixo, debaixo, submissos à autoridade da Escritura. Soberania de Deus sobre tudo. Não é mais natureza-graça. Não existe mais uma esfera da realidade em que Deus não está envolvido, em que talvez nem importa o que você vai fazer. Não existe mais esse lugar. Deus é soberano sobre toda a realidade. Ele criou e mantém tudo. Então, vá e viva como se Deus fosse soberano sobre tudo mesmo. Salvação pela graça através da fé. A salvação não pode ser comprada, não pode ser adquirida, não pode ser conquistada. Ela precisa ser crida através da fé. É o meio instrumental de apropriação da salvação que há em Cristo Jesus. Então a salvação, ela não tem nada que o homem possa fazer, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, se arrepender de seus pecados. Não há mais nada que ele possa fazer. Teologia da aliança como estrutura arquitetônica. O fato de que Deus se revela na história e se revela através de alianças. E essas alianças se consumam na nova aliança que o Senhor Jesus Cristo faz, que é a aliança que nós vivemos hoje, mas que é uma consumação de uma aliança que começa lá atrás. Primeiro com Adão, depois ela é feita com Noé, depois ela é feita com Abraão, depois ela é feita com Moisés, depois ela é feita com Davi, e todas elas apontam para Cristo. Todas elas. Então, essa estrutura de leitura, ou seja, a integralidade da palavra, é uma marca reformada. O reformado não crê que só o Novo Testamento importa. Ou ele não crê que o Antigo Testamento é mais importante. Não. Ele crê que é um conjunto que mostra uma progressão na revelação de Deus, mas que tem um ápice na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Então ele é o ponto central daquilo que vem antes e para aquilo que vai vir depois. É a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E
a glória de Deus como propósito final da realidade. Tudo é feito para a glória de Deus, em todos os momentos. Porque a história é dele, não é nossa. Dessa forma, os reformados expressavam em seus catecismos e confissões esses pressupostos compartilhados pela maioria absoluta da comunidade. Eu até mencionei isso outro dia. Se você quer conhecer a posição reformada sobre alguma coisa, você tem que ir nos catecismos e confissões produzidos nesse período. Porque não é somente um homem falando, isso é teologia reformada. Você pode conhecer o pensamento de João Calvino? Pode. Talvez ele seja o maior pensador da teologia reformada? Pode ser que seja, mas o fato é, você vai conhecer o que a maioria esmagadora dos reformados pensavam em catecismos e confissões. Por quê? Porque eram formulações comunitárias. Porque as pessoas se juntavam para escrever aquele documento. Então era um pensamento que agregava tudo que todo mundo estava pensando ao mesmo tempo. Entendeu? Então, você tem confissões reformadas que são feitas no continente, você tem confissões reformadas na Holanda, você tem confissões reformadas na França, você tem confissões reformadas na Hungria, você tem confissões reformadas na Suécia, talvez fora, mas você tem confissões reformadas também nas ilhas. Você tem confissão reformada na Escócia, tem confissão reformada da Inglaterra, tem confissão reformada da Irlanda, e todos eles, então, vão trabalhando. Dentro das suas comunidades, você vai perceber que existe uma 90% de padronização do pensamento, mas diferem uma coisa ou outra. Então, os movimentos, por quê? Porque quando surge a reforma, muitos movimentos paralelos começam a surgir. E aí a reforma começa a dialogar com esses movimentos paralelos que surgem. Surgiram da própria libertação do cativeiro romano, também ajudaram a estabelecer ainda mais a identidade reformada na história. Anabatistas, remonstrantes e outros grupos tangenciavam paralelamente as resoluções dos concílios reformados. Se um problema era o catolicismo romano, em primeiro lugar, logo depois ele começou a ser outro. Ele começou a ser, por exemplo, os remonstrantes. E aí, então, o que lá na Holanda se faz? O Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort é uma resposta a uma teologia remonstrante, que era uma teologia baseada nos escritos de Armínio, em que, na verdade, tinha 5 pontos que diferenciavam completamente daquilo que os reformados estavam dizendo. Mas eles também eram protestantes. Eles não eram católicos romanos. Mas a sua teologia manteve muito do catolicismo romano no livre-arbítrio, por exemplo. E aí, então, os reformados disseram, não, nós também não podemos nos identificar com esse tipo de pensamento. Armínio mesmo nem era tão arminiano quanto depois fizeram que ele fosse. Ele era mais calvinista que muito calvinista, que se diz hoje por aí. Mas os discípulos de Armínio, os remonstrantes, eles acabaram, então, desenvolvendo uma teologia que depois culminou no Sínodo de Dort. Uma reunião onde foram feitos os pontos lá da depravação total, da expiação ilimitada, tal e tudo mais. Tá? Então, cada lugar foi desenvolvendo uma teologia reformada por causa do contexto em que estava vivendo. Então, Catecismo de Heidelberg. Catecismo de Heidelberg é alemão. Ursino é alemão. Ele está na Alemanha. Mas está desenvolvendo um catecismo lá. Ele não está na Holanda, como Dort. Então, essas grandes confissões, a confissão helvética, que é desenvolvida na França e na Suíça, essas grandes confissões, elas têm movimentos peculiares em que estão sendo respondidos também. E isso ajudou a criar a identidade reformada. As formulações posteriores, até o fim do século XVII, formam o desenvolvimento, ou foram o desenvolvimento da doutrina. Então, após esse período, o cristianismo ortodoxo foi minado pela modernidade e pelo iluminismo, dando início ao que ficou conhecido como liberalismo teológico, lá no século XVIII e depois no fim do século XVIII. O pietismo também ajudou a fortalecer a subjetividade da experiência religiosa em detrimento da sua dogmatização. Então, depois de um movimento lá do escolasticismo protestante, né, que foi um movimento de muito desenvolvimento teológico pesado, dialogando com a filosofia,
Surge um movimento pietista que fala, a gente não precisa disso, irmãos. A gente precisa de fé e Deus no coração. É isso que a gente precisa. Então, em detrimento de uma experiência religiosa, por causa da dogmatização. E aí os pietistas foram grandes movimentos missionários, né? Os pietistas produziram. Porém, eles eram meio que anti-teologia sistemática, anti-dogmatização. Então, essa daqui é uma outra área que a gente tem que estar atento, irmãos. A igreja sempre vai sofrer, querido irmão. Sempre, sempre, cada tempo vai receber dificuldades para serem tratadas. Às vezes, surgindo dentro da própria igreja. Dentro de igrejas reformadas. Se você for pensar, os grandes liberais da teologia, do liberalismo teológico, os grandes, eram todos de fundo reformado. Todos. Todos. Ah, o avô tinha sido pastor de uma igreja reformada. O pai tinha sido pastor de uma igreja reformada. E depois ele virou um cético. Um cético. No fim das contas, o que sobrava era essa vida. No fim das contas, era isso. O que sobrava era essa vida. Porque a palavra de Deus, novamente, tinha sido tirada a sua autoridade. Lembra a autoridade da razão? Ela ficou tangenciando a história, até chegar o iluminismo como tendo sido o auge da racionalização, vamos dizer assim. Isso afetou a igreja. A pós-modernidade vem corroborar para a erosão do conceito de verdade. Foi o que eu acabei brincando. A modernidade, então, e depois a pós-modernidade, o seu conceito de razão como rainha suprema, né, de todas as coisas, de forma descarada. E aí, então, o homem percebe que levar esse ídolo ao extremo é matar o homem. É matar o homem. E aí, então, começa o que nós chamamos de pós-modernidade. Homens questionando se realmente o homem e a razão vão nos levar mesmo para um lugar melhor. Vão nos levar mesmo para um lugar desejável. Não vão. E aí, então, começa uma subjetividade que vai adentrar todas as áreas do conhecimento e todas as áreas da vida. De forma tragicômica, o homem que pretendia libertar-se das rédeas da religiosidade medieval, séculos mais tarde, perde-se em devaneios, excluindo Deus da sua vida. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Não sei se vocês já viram as pinturas da modernidade. As pinturas da modernidade representam desespero. Desespero. A grande maioria das pinturas da modernidade são aquelas pessoas tristes, sem esperança, realizando algum trabalho. Logo depois desse momento, aí vem um momento que agora as pessoas começam a focar aonde? A focar na beleza abstrata. Por quê? Porque a realidade já não tem mais esperança para oferecer. Então a gente precisa ter alguma coisa abstrata para ter beleza. Aí entram os movimentos abstratos na pintura. Legal esse tipo de coisa, né? A pessoa perdeu completa esperança na realidade. Então ela tem que pintar alguma coisa que faça uma fuga da realidade que ela está pintando. Ela vai pintar coisas abstratas. Os movimentos do fim do século XVIII ao XX marcam essa decadência. As grandes guerras mundiais, por exemplo. As duas grandes guerras demonstram, na prática, que o homem, levado somente pela razão, excluindo Deus de sua vida, é assassino. É completamente perdido. O materialismo histórico é o referencial ideológico que usurpou a revelação especial de Deus. Materialismo histórico vindo das ideias, principalmente, né, de Karl Marx, principalmente. Que depois foi adaptado para marxismo, né? Mas no fim das contas é o que nós chamamos
ali na história da filosofia e da teologia, materialismo histórico. O que importa é o que está aqui agora, é o que você vê. Não há transcendência, essa é a ideia. Não existe transcendência. Transcendência morreu. Essa é uma das grandes frases, né? A transcendência morreu. O homem é isso aqui. Ele é um conjunto de células e pronto. Ele é o quê? Um Homo sapiens. De onde que vem essa designação, irmãos? Eu e você aprendemos na escola. O que é o Homo sapiens? Qual que é a diferença do homem para toda outra criação? Ele pensa. Ele raciocina. De onde você acha que vem isso? A razão como diferencial do homem para a criação. Lá do iluminismo. Mas depois foi ganhando tanta projeção que o homem se tornou um fim em si mesmo. E o homem como fim em si mesmo é morte. É desespero. Se não há Deus, morramos e bebamos, pois amanhã morreremos. 1 Coríntios 15. Entende? Revelação especial sempre sendo deturpada, irmão. Sempre. Tudo parte da deturpação das Escrituras. E hoje, chegando ao fim da nossa palestra. Quem são os herdeiros da reforma? Bom, pastor, eu não sei. Eu também não. Vamos descobrir. Com tantas denominações e posições teológicas, quem são os verdadeiros herdeiros da reforma? Pensa um pouquinho, irmão. Se o conceito de verdade foi corroído, as pessoas podem criar ou obter ou manter verdades para si que são completamente antagônicas, que não há problema. Não sei se você já percebeu, mas o nosso tempo é de pessoas que mantêm verdades completamente excludentes, convivendo bem com isso. Convivendo bem com isso, convivendo tranquilamente com isso. Então, quem são os verdadeiros herdeiros da reforma? De maneira simplificada, mas não simplória, porque o tema é importante, todos os que mantêm as mesmas crenças, valores e práticas dos reformados históricos. Obrigado. Essas formulações são encontradas nas confissões e catecismos produzidos naquela época, por isso que eu mencionei. Vá até as confissões reformadas para entender a produção deles e o que é ser reformado. No entanto, fica um alerta. O que Deus requer de seu povo a cada época é que tenha sabedoria para aplicar as verdades estabelecidas e consagradas pelo tempo em sua própria realidade e contexto. Não somos chamados a replicar acriticamente qualquer movimento ou grupo específico, por melhores intenções ou produções que eles tiveram. Irmão, isso é muito sério. Eu não sou chamado para fazer a Igreja Presbiteriana de Canela ser a Igreja Presbiteriana de Genebra, do século XVI. Eu não sou chamado para isso. Eu sou chamado para que a Igreja Presbiteriana de Canela seja reformada. Para que ela, com os princípios reformados, viva no contexto e na realidade que Deus colocou, da maneira como os reformados viveram no contexto e na realidade que eles estavam. Então, eu quero que você compreenda que nós olhamos para esses homens do passado e para a produção deles com alta estima, mas nós não idolatramos o que eles fizeram. Nós não replicamos acriticamente, irmãos, porque lá em Genebra cantava-se os hinos em latim, nós vamos fazer isso agora também. Sem nenhum tipo de instrumento. Abra seu inário no Salmo 51 e nós vamos fazer isso agora. Como assim, irmão? Eu quero compreender isso. Eu quero entender isso. Eu estou fazendo uma crítica aos reformados. Eu estou criticando a gente. Eu quero entender de onde que nós estamos tirando os modelos que julgamos inspirados, quando eles não estão inspirados na Escritura. Nós não podemos nos reunir em hotéis. Porque hotel é bonito, né? Lembra a Igreja Católica, não vai dar. É grandão, né? Ah, é? Me explica. Por quê? Aonde na Escritura você vê esse tipo de coisa? Não, porque os reformados no passado, eles não... Irmão, palavra de Deus. A palavra de Deus. Ela não diz para nós que horas nós temos que nos reunir no domingo.
Ela não diz onde nós devemos nos reunir no domingo. O que ela diz? O povo de Deus precisa se reunir no domingo. É isso que ela diz. E é isso que nós vamos fazer até a volta de Cristo. É isso que nós vamos fazer. Mas às vezes, adaptados a uma realidade, adaptados a outra, adaptados a um momento, irmãos nossos se reuniam em cavernas. Irmãos nossos se reuniam em porões. Irmãos nossos se reúnem em hotéis. Irmãos nossos se reúnem em prédios de igreja própria. Irmãos nossos se reúnem em outras casas. Irmãos nossos até têm dificuldade de se reunir por causa da perseguição. Nós precisamos aprender a aplicar as verdades da Escritura no nosso tempo, olhando para os reformadores, porque eles fizeram isso magistralmente falando. Se existe um culto que a missa é em latim e é uma ecclesia audiens e uma ecclesia tocens, então o que a gente vai fazer? O nosso culto não é assim. Eu prego na língua do povo e todo o povo canta na hora do culto. É isso. E nós não precisamos de nenhuma parafernália, porque esses simbolismos não são necessários. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Por isso que o culto reformado é simples e austero. Por que eles estavam lutando contra o quê? Estavam lutando contra um simbolismo exacerbado, que desviava do foco da Escritura, desviava do foco da verdadeira adoração. Não é mais uma igreja que ouve, é uma igreja que canta, é uma igreja que louva, é uma igreja que ora. É a comunidade dos santos. Por quê? Porque a Escritura apresenta assim. Nenhum homem vai dizer como nós vamos nos reunir. É a palavra. Só que daquela forma, naquele contexto, era daquele jeito. Nós, dessa forma, nesse contexto. Então nós não somos chamados a replicar acriticamente o que os reformados fizeram. Nós somos chamados a ter os mesmos princípios que eles tiveram e pedir sabedoria a Deus para aplicá-los na nossa vida e no nosso contexto. Deus espera que conheçamos muito bem a sua palavra e a apliquemos à nossa realidade, tendo o passado como exemplo. Isso que foi feito não foi bom, então nós não vamos fazer. Isso que foi feito foi bom, vamos manter assim. A tese geral é que a reforma procurou voltar-se para a palavra de Deus como autoridade suprema de fé e prática. Sua interpretação correta nos levará cada vez mais próximos à vontade de Deus. Os movimentos, e agora eu já estou entrando no final da nossa palestra, quais movimentos pertencem, são herdeiros da reforma? Os movimentos que de alguma forma escapam a essa realidade em detrimento, primeiro, da autonomia da razão. Aí eu coloquei o liberalismo teológico e a neo-ortodoxia. Que escapam dessa verdade em detrimento da experiência religiosa, como o pentecostalismo. Ou seja, o que é mais importante, a Escritura ou a experiência? Porque a Escritura vai dizer, por exemplo, que as línguas elas são idiomas. Aí você vai dizer, não, mas eu falei muito em línguas na minha vida. Mas línguas de anjos. E toda vez que um anjo fala na Bíblia, ele fala em que língua? Ele se apresenta lá, xarabacaia. Não. Não temas. Ele fala na língua da pessoa, não fala? A língua de anjos que Paulo fala em 1 Coríntios 13 é um eufemismo. Ainda que eu falasse... Não estou dizendo que os anjos não têm a língua deles. Estou dizendo que você não fala a língua deles, é isso que eu estou dizendo. E o Espírito não produz esse tipo de fruto na vida da igreja. Porque na Escritura, as línguas são idiomas. Em Atos 2 e em 1 Coríntios 14, são idiomas. Ah, pastor, mas eu já falei muito em línguas. Foi muito edificante. Eu adorava muito a Deus ali. Mas o que vale mais, a sua experiência religiosa ou a Escritura? Eu tenho que pegar pesado, irmãos. Eu não posso aliviar. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu não posso simplesmente dizer assim, não, está tudo bem. Não posso. Se nós vamos ter identidade reformada, que nós a tenhamos da maneira correta.
Se a maneira incorreta é simplesmente replicar o que a reforma fez lá atrás, aqui, acriticamente, a maneira incorreta também será abdicarmos da interpretação correta da Escritura para abarcar um número de pessoas que querem fazer parte da nossa comunidade, mas que não se identificam com os princípios da reforma. Meu irmão, não há problema. Você é crente, eu também, mas você pode servir a Deus em outro local que não é de identidade reformada. Não há problema. Mas aqui, nós mantemos uma identidade reformada. Então o nosso culto é assim, as nossas reuniões são assado e nossa liturgia é dessa forma. É isso. Simples. Ou da autoridade de homens, como o neopentecostalismo. Eu já estou diferenciando o pentecostalismo de neopentecostalismo, que se aproxima muito em suas práticas da Igreja Católica Apostólica Romana. Muito, muito. Venda de salvação. Homens que são apóstolos agora, né? Pai apóstolo e bispo não sei da onde. Eu sou só pastor, cara. Mais nada, eu sou só pastor. E da ressignificação de conceitos do passado, coloquei aqui uma coisa bem específica teológica, né, da nova perspectiva sobre Paulo. Não podem ser considerados filhos ilegítimos da reforma. Não podem. Você não pode ressignificar o passado. O conceito lá não é esse, o conceito é outro. Não, o conceito é esse. Foi assim que foi desenvolvido historicamente, é assim que está escrito lá. Mas eu não gosto dele. Bom, o problema é seu. Você não pode ser considerado reformado. No fim das contas é isso. Compare. Que igreja que você conhece que tem a autoridade das Escrituras como suprema na sua vida, na sua fé e na sua prática? Qual igreja? Pense, irmãos. Das igrejas que você já conheceu. Talvez você já tenha até frequentado. Das igrejas que você já viu. Qual delas tem a Escritura como autoridade suprema? Soberania de Deus sobre tudo. Qual igreja proclama a soberania de Deus sobre todas as coisas, irmãos? Se ela tem a autoridade da Escritura e proclama a soberania de Deus sobre tudo, você está numa igreja reformada. Talvez quem está lá nem saiba, mas você está numa igreja reformada. Se essa igreja fala sobre a salvação pela graça, através da fé somente, você está numa igreja reformada. Se essa igreja tem a estrutura arquitetônica da teologia da aliança como meio do relacionamento de Deus com o homem, você está numa igreja reformada. Se essa igreja tem Cristo Jesus, a sua pessoa e a sua obra, como ponto central da criação, você está numa igreja reformada. Se Cristo Jesus é tudo. Se você tira Cristo, não tem igreja. Você está numa igreja reformada. Se essa igreja proclama a glória de Deus como propósito final da realidade, você está numa igreja reformada. Quem são os verdadeiros herdeiros da reforma? Você precisa comparar com o que a reforma promulgou como princípios elementares da teologia reformada. Conclusão. A reforma protestante foi um marco na história do mundo. Ela teve implicações em todas as áreas do conhecimento, mas principalmente no aspecto religioso. A compreensão das Escrituras como palavra de Deus e sua sadia interpretação foram o ponto de partida e são, ainda hoje, o antídoto contra as heresias e contra os desvios. A igreja deve estar em constante atenção para não desviar-se destes postulados que a mantêm saudável e viva. Não é a reforma protestante que mantém uma igreja saudável e viva, irmãos. É a palavra. É o Espírito agindo por meio da palavra. Só que, inevitavelmente, se nós buscarmos a palavra na dependência do Espírito, nós vamos chegar nos princípios reformados. Inevitavelmente. Tanto que provavelmente você conhece pessoas que foram sendo trazidas ao movimento reformado simplesmente porque começaram a prestar atenção na Bíblia.
começaram a ouvir expositores bíblicos, coisa que quase não existe por aí. Então, os nossos grandes missionários, reverendo Augusto Nicodemos Lopes, reverendo Hernandes Dias Lopes também, os maiores missionários da igreja presbiteriana do Brasil. Por quê? Porque todo mundo que chega na igreja fala, não, é que eu vi o Augustus lá no YouTube. Que bom, agora você vai me ver aqui, pena para você, né? Opa, você vai fazer uma comparação injusta. Porém, os princípios são os mesmos. E é assim que funciona. E as pessoas falam, nossa, elas não são atraídas pela pessoa, pela denominação. Se forem, irmãos, está errado. Elas são atraídas pela Escritura, pela beleza, pela maravilha, pela transformação que ela causa. Não é o pastor que faz isso, não é a denominação que faz isso, não é. É a Escritura com o Espírito agindo no coração. Aí a pessoa olha e fala, não posso mais ficar nessa igreja. Por quê? Nela não é a autoridade da Escritura. Nela não se fala sobre a soberania de Deus. Nela a salvação não é pela graça através da fé somente. Está entendendo? Essas coisas vão motivando as pessoas a conhecerem cada vez mais a palavra e ela, através do Espírito, vai transformando a nossa vida. E nós vamos nos aproximando de uma igreja reformada. É inevitável. É inevitável. Que Deus assim nos abençoe. Amém.